Bora, bora, gente linda! Vamos entrando aí na live, vamos entrando aqui agora ao vivo. Vamos ver aqui, já coloca aí de onde você fala, que eu vou... É isso aí, bora, bora, bora. É isso aí, Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, Planaltina, galera aí de Planaltina, cadê Sobradinho? Bora, bora. Comentando aí rapidão. Pessoal, já comenta aí, o áudio está bom, última live o áudio não estava muito bom, mas já pedi pessoal, isso, áudio bom, áudio bom, áudio bom. Ó, aqui no meu celular tá excelente. Fechou? Pessoal, muito bem-vindos. Chegamos aqui, já estive aqui no canal do Professor Francelino com a parte 2 e hoje parte 3 de 100 questões de primeiros socorros, tá? Então, a primeira parte está lá no meu canal, a segunda parte está aqui no canal do Professor Francelini, parte 3 agora, vamos das questões 41 a 60, lembrando que são 100 questões para SEDES, tudo aqui no YouTube até a sua prova das SEDES, beleza? Então vamos aí, galera, vão entrando, sejam bem-vindos, coloca aí de onde você fala, maravilha, 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 beijo grande, vamos lá, pessoal, sem mais delongas, questão 41, a RCP em crianças, lembrando, ó, pessoal, o que é RCP? A RCP é reanimação cardiopulmonar. RCP, reanimação cardiopulmonar, que é feita, que é realizada quando um paciente está em parada cardiorrespiratória. Quando um paciente está em parada cardiorrespiratória, o coração e o pulmão pararam de funcionar, a gente realiza. Aqui, ó, é o problema, a causa. E aqui é a conduta, é o procedimento, é o que vai ser feito. Tá? Muitos alunos às vezes me perguntam a diferença de PCR para RCP. PCR é o problema, é a causa, é o que causou a situação ruim na pessoa. E a conduta, a RCP é a conduta, são as compressões cardíacas, vulgarmente chamadas de compressões cardíacas. Beleza? Sejam bem-vindos, todos estão entrando aí, e a gente já está aqui na questão 41, porque tem a parte 2 e a parte 1 aí em outros vídeos do YouTube, ou lá nos grupos, a gente vai mandar o link aí, fechou? Então, a RCP em crianças e bebês possui peculiaridades importantes. Com relação a esse tema, assinale a alternativa incorreta. Então, está pedindo a errada. Em crianças pequenas, a massagem cardíaca, então a RCP, é realizada com uma mão, sim, com uma mão, ou as duas mãos, a depender do tamanho da criança. Em geral, ele falou criança pequena, uma mão, sim, correto. Então, o certo não é a nossa resposta, que está pedindo errada. O ritmo das compressões durante as massagens cardíacas em crianças e bebês é o mesmo que o do atendimento em adultos? O ritmo é o mesmo? Sim, pessoal, o ritmo é de 100 a 120 compressões por minuto. É o mesmo do adulto. Em crianças e bebês é necessário que, antes da ventilação, sejam desobstruídas as vias aéreas. Vamos ver a D. Em bebês, a massagem cardíaca é realizada com 2 dedos? Opa, agora não. Agora esse eu tenho certeza que está errado. Porque foi atualizado pelo manual da Associação Americana do Coração de 2025, que agora em bebês, a gente faz com a palma da mão, com o calcanhar da palma da mão. Deixa eu até apagar aqui, vou colocar calcanhar da mão. Ou com 2 polegares sobrepostos. Ok?
os 2 polegares sobrepostos ou o calcanhar da mão. Não é mais com os 2 dedos, então esse aqui é o nosso gabarito, porque ela está errada. Então, olha só, na letra C, em crianças e bebês é necessário que antes da ventilação sejam desobstruídas as vias aéreas. É no caso de uma PCR proveniente de um engasgo. Tá? Aí sim a gente tem que desobstruir as vias aéreas antes de realizar as ventilações, está correto? E letra E, em crianças e bebês, não é recomendada a RCP realizada por 2 socorristas. Eita, nada a ver, também está errado isso aqui. Não é recomendada a RCP por 2 socorristas? Errado, é sim. Eu posso fazer. Posso fazer tanto com um ou 2 socorristas, tá? Então essa também está errada, tá? Então tem 2 alternativas aí. Então, inclusive, é estimular, se tiver mais de um socorrista, sempre vai ser melhor que se faça com mais de um socorrista. Então, não é recomendado, tá errado. Provavelmente, pessoal, como é uma questão que talvez seja antiga, não coloquei o ano dela aqui, a letra D, antes de 2025, estaria correta, que era com 2 dedos mesmo, e agora foi atualizado. Então, a letra D, vou até pôr aqui, então, assim, ó, atualização, e possivelmente o gabarito seria a letra E, antes de 2025, não trouxe o ano da questão aqui. Questão tem 2 gabaritos, ok? Que são errados, e as 3 primeiras corretas. Lembrando que nós estamos aqui, eu sempre falo isso nas minhas lives, o objetivo é aprender com as questões, não é acertar qual é a questão correta, é aprender com as questões, fechou? Bora lá. A asfixia, o que é asfixia, pessoal? Coloca aí, coloca no chat aí, o que é asfixia? Boa, é o engasgo, isso mesmo. Asfixia é o engasgo, tá? A asfixia ocasionada por um corpo estranho parado na garganta constitui uma grande emergência física. Diante disso, considere um caso de asfixia em ambiente profissional, em que há necessidade do uso da técnica clássica da tapotagem. Sim, a primeira medida na manobra de desengasgo, a gente já viu, manobra de desengasgo. 5 tapotagens e 5 compressões. 5 tapotagens mais 5 compressões. Beleza? Abdominais em geral. Abdominais em geral. Que é a antiga manobra de Heimlich, as compressões abdominais. Vamos lá, que é frequentemente aplicada nesses importantes socorros. Considerando isso, marque verdadeiro ou falso. A tapotagem consiste especificamente em aplicar uma série de pancadas firmes com a mão em concha nas costas dentadas. Perfeito, pessoal, exatamente isso, porque a gente vai priorizar que bata o calcanhar da mão. Então, a mão sim em concha, tá? Este procedimento de desobstrução só poderá ser efetuado com a vítima em pé. Só poderá ser efetuado com a vítima em pé? Falso, pessoal. Pode ser sentada também. Se for um cadeirante, eu não vou fazer? Então é mais difícil? É, mas eu posso fazer com a vítima sentada também. Se essa primeira manobra não funcionar para expelir imediatamente o objeto, o socorrista pode tentar introduzir seus 2 dedos como pinça, introduzir provavelmente na boca, né? Na boca do paciente? Nunca! Jamais, pessoal. Então, VFF, letra D, questão 43. E aí, tá gostando? Comente aí, seja bem-vindo. Quem tá chegando, já comentem de onde você está falando. Vamos lá, 43. Marque a alternativa correta sobre a manobra de Heimlich. O que é a manobra de Heimlich? É a segunda parte da manobra aqui, ó, que são as compressões abdominais. É a segunda parte da manobra completa de desengasgo. A manobra de desengasgo é dividida em 2 partes. 5 tapotagens, 5 compressões. As compressões, antigamente, era a única técnica, chamada de, então, manobra de Heimlich, tá? Mas já foi atualizado. Mas ainda há muitas questões cobrando a manobra de Heimlich. O que é a manobra de Heimlich? São as compressões
abdominais. Beleza? Então, vamos lá. Sim, pessoal, o material vai ser mandado aí nos grupos, no meu grupo do WhatsApp e nos outros grupos aí também, beleza? Vamos lá. A manobra de Heimlich é uma técnica de primeiro socorro utilizada para desobstruir as vias aéreas em caso de engasgamento, podendo salvar vidas ao remover objetos que bloqueiam a respiração. Perfeito, tá certo. Letra A. A manobra de Heimlich é uma técnica de primeiro socorro utilizada em caso de parada cardíaca? Não. A manobra de Heimlich é uma técnica de primeiro socorro apenas em adultos? Não. Em crianças também. Em caso de afogamento? Não, também não. Né? Apenas adultos, errado. Afogamento, errado. A manobra de Heimlich é uma técnica de socorro queda? Não, errado. Letra A, nosso gabarito. O conhecimento em primeiros socorros é totalmente essencial para os técnicos em desenvolvimento e assistência social. Já comentei, quem vai ser técnico de desenvolvimento e assistência social? TEDAS aí, já coloquei. Eu vou ser, esse é o meu ano. Coloca aí, porque tem que profetizar. Isso. Em caso de uma crise convulsiva de um servidor, opa, então o tema aqui é convulsão, tá? De um servidor das sedes, você vai ajudar esse servidor, você futuro servidor das sedes. Amém? Tem que comentar amém aí, viu? Tô de olho aqui em vocês. Atitudes firmes previnem graves lesões nesse ambiente. Considerando isso, analisa as assertivas abaixo em verdadeiras ou falsas. Deve colocar imediatamente um objeto rígido entre os dentes do acidentado? Não, você já sabe. O que a gente já sempre comentou? Nada na boca da vítima. Nada na boca da vítima. É indicado afrouxar as roupas das vítimas do pescoço e cintura, além de virar seu rosto para o lado, suavemente, para evitar uma asfixia? Perfeito. Deve-se jogar água fria no rosto? Vai matar a pessoa. Uai. Não, claro que não. Pessoal, jamais joga nada na cara do paciente, não dê tapa no paciente e também jamais colocar nenhum objeto na boca do paciente. Então, FVF, letra B de boa sorte. A ressuscitação cardiopulmonar, RCP, é uma manobra necessária quando o paciente apresenta o quê? Uma parada cardiorrespiratória. Então, a RCP, o paciente que está em parada cardiorrespiratória, qual a conduta? RCP, que são as compressões. Considerando essa informação, é correto afirmar que o algoritmo de RCP em ambiente extra-hospitalar para 2 socorristas é... Pessoal, como ele não está dizendo se é criança ou adulto, a gente considera sempre que o paciente vai ser adulto, ok? Então, aqui no caso, 30 compressões para 2 ventilações. Observação, se o paciente é adulto, sempre 30 por 2, 30 compressões para 2 ventilações. Agora, RCP pediátrica, que é criança e bebê, aí vai variar. Se tiver um socorrista, vai ser 30 por 2. Se tiver 2 ou mais socorristas, aí vai ser 15 por 2, ok? Então, olha só, pediátrica é o quê, pessoal? Criança ou bebê. Se você tem uma criança ou um bebê em casa, se ele está doente, você leva onde? Ao pediatra. Então, RCP pediátrica, pediatra sendo criança ou bebê, a mesma coisa. Se tiver só um socorrista, vai ser 30 compressões por 2 ventilações, 2 ou mais socorristas vão ser 15 compressões por 2 ventilações. Então, RCP adulto, RCP pediátrica, beleza? Em questão 46, em uma situação de necessidade de socorro, avaliar o estado da vítima é fundamental para saber como intervir. Sendo assim, assinale a alternativa que não apresenta a intervenção correta diante do quadro. Então, que não apresenta. Então, ele quer saber a errada, beleza? Ele quer saber a alternativa errada. A vítima inconsciente, sem respiração e sem pulso, está em quê?
está em parada cardiorrespiratória. Iniciei imediatamente a respiração artificial e a massagem cardíaca e pedi outras pessoas para chamar a ambulância. Certo, verdadeiro. Vítima inconsciente, sem respiração, mas com pulso. Se ela está sem respiração, mas tem pulso, ela está em parada respiratória. Qual o procedimento da parada respiratória? Se for adulto, uma ventilação a cada 6 segundos. Se for pediátrica, uma ventilação a cada 2 ou 3 segundos. Então, iniciar imediatamente a respiração artificial, pedir outras pessoas chamar a ambulância. Ok. Vítima inconsciente. Com respiração e sem pulso é impossível. Anota aí, ó. Com respiração e sem pulso é impossível isso acontecer, tá? Então essa aqui tá errada. D, vítima inconsciente respirando e com pulso é o quê? Desmaio. Respirando e com pulso, mas inconsciente é só um desmaio. Cuidar dos ferimentos mais graves, colocá-lo em posição de recuperação e chamar a ambulância verdadeira. Vítima consciente, respirando e com pulso é eu sentado aqui de boa. Avaliar, cuidar dos ferimentos, solicitar a ambulância se for necessário, verdadeiro. Aí. Beleza? Vamos lá. Que tá zoado aqui, foi mal. Um paciente de 47 anos de idade foi admitida na unidade de internação, apresentando-se irresponsiva e apneica. Pessoal, irresponsiva é o quê? Desacordado, inconsciente. Ok? E apneica é o quê? Sem, letra A, sem pneica, sem respiração. Então, não respira e está inconsciente. Eu já posso desconfiar de uma parada cardiorrespiratória, beleza? Se pulso presente, se ela tiver com pulso presente, aí vai ser o quê? Só uma parada respiratória. E qual é a... 47 anos é o quê, pessoal? Adulto. Né? Adulto. Então, ó, uma ventilação a cada 2 a 3 segundos é o quê? Quando é pediátrico, criança ou bebê. Então, não é. Se pulso ausente, realizar compressões e ventilações em uma relação de 15/2. Errado. 15/2 é só na PCR pediátrica com 2 ou mais socorristas. Já falamos anteriormente. Se pulso ausente também é PCR. Realizar compressões e ventilações em relação de 30/2, porque é adulto, perfeito. Letra C é a resposta. Se pulso ausente, instalar oxigenoterapia com frequência de uma ventilação a cada 6 segundos. No adulto, é uma ventilação a cada 6 segundos? Mas se for só parada respiratória, aí teria que ser pulso presente, tá? Para estar certo, teria que ser pulso presente, tá ok? Então, bem errado. E letra E, se pulso presente, iniciar as ventilações com frequência de 20 a 25 incursões por minuto. Errado. Vai ser o quê? Vai ser com frequência de 10 inspirações por minuto. Tá? Por que são 10? Porque não é uma a cada 6 segundos? Se é uma a cada 6 segundos, 1 minuto tem 60 segundos, vai ser quantas? 10. Tá bom? Fácil demais, regra de 3. Bora lá, essa questão foi boa, gostei. Questão 48, assinar a alternativa correta em situação de engasgo em bebês ou crianças. Então, engasgo em bebês ou crianças. Vamos lá. A tosse é a melhor chance de expelir o objeto que provocou engasgo? Sim. Indica que a criança não está respirando e houve obstrução total? Errado. Obstrução total não há tosse. Obstrução total não há tosse. Nos engasgos com objeto sólido, pode ocorrer obstrução total da passagem do ar pelas vias aéreas. Nos engasgos com objeto sólido, pode ocorrer obstrução
total da passagem de ar pelos vias aéreas, e assim haverá impedimento da entrada e saída de ar, ok, até agora ok. Nesse caso, a criança ou bebê não emite som vocal, ok. E pode apresentar os lábios e a pele arroxeados? Sim, sim, tá certo. Diante da ocorrência de engasgo em bebês, os primeiros socorros devem incluir erguer o bebê e soprar o rosto? Não, né, gente? Ao detectar que o bebê está engasgado, deve-se posicioná-lo de barriga para cima e fazer leves compressões do tórax até que o objeto seja expelido? Não, pessoal. No bebê, a gente começa com 5 tapotagens nas costas, entre as escápulas, tapotagens nas costas, entre as escápulas. E depois faz 5 compressões no tórax. Beleza? Então a prioridade são primeiro são as 5 tapotagens. Estou errado. Deve sempre tentar retirar manualmente o objeto, mesmo que não esteja visível. Totalmente errado. Nunca fazer varreduras cegas. Isso aqui é fazer varredura. Se vier na sua prova, varredura às cegas. É a mesma coisa do que está aqui nessa questão. Eu jamais faço isso. Jamais. Nunca, nunca, nunca. Não está visível. Eu nunca vou fazer varredura às cegas. Jamais. Errado. 49. Durante o engasgo, ocorre obstrução das vias aéreas, impedindo a passagem de ar para os pulmões. Nesse contexto, é importante compreender como o sistema respiratório reage, quais são os procedimentos adequados para auxiliar a pessoa afetada. Considerando o processo de engasgo e suas implicações, a assinale verdadeira. O engasgo pode causar uma resposta reflexa do sistema nervoso que tenta liberar a obstrução por meio da tosse, sim, mas se não for resolvido rapidamente, pode resultar em hipóxia e danos aos pulmões. O que é hipóxia? O que é um hipermercado? Mercado grande. E o que é o hipo? É o contrário, é o pequeno. Então, hipóxia é baixa concentração de oxigênio no corpo. Óxia vem de oxigênio, tá? E danos aos pulmões? Tá certo. É o nosso gabarito. Como o engasgo bloqueia apenas as vias aéreas superiores, afeta somente a faringe e laringe sem impactar os pulmões? Errado. O engasgo provoca aceleração da respiração? Não, né, gente? Provoca o bloqueio da respiração. Durante o engasgo, o ar é forçado para os pulmões? Errado. Nunca, né, gente? No engasgo nem tem ar passando, né? 50, acerca da prestação de primeiro socorro à vítima de parada cardiorrespiratória. Parada cardiorrespiratória, a melhor conduta imediata é aguardar, sem mexer na vítima, o serviço de atendimento móvel de urgência. Não, eu vou acionar o SAMU e, posteriormente, eu vou começar a RCP. Errado. Levar a vítima para o posto de saúde mais próximo? Errado. A RCP deve ser feita no local. Imobilizar a vítima? Não. Manter a vítima acordada? Não, né, gente? Se ele está em PCR, ele não está. Você não vai conseguir mantê-lo acordado. Iniciar as manobras de reanimação após chamar ajuda especializada? Perfeito. Então, eu aciono um 92 SAMU ou um 93 Corpo de Bombeiros e, posteriormente, eu inicio a RCP, Reanimação Cardiopulmonar. Prioridade fazer só com pressões. Mas para a sua prova, você vai fazer compressões mais ventilações. Porque a prova só vai pedir a teoria, então compressões mais ventilações. Se não falar, igual nessa questão aqui, se não falar qual é a idade do paciente, eu considero o paciente adulto, tá? Mais uma vez, se não falar a idade do paciente, considero o paciente adulto. E aí no paciente adulto, qual é a relação da RCP? Coloquem no chat. Coloca aí que eu quero ver. Adulto, RCP adulto é 30 por 2. Isso aí, galera. Muito bem, muito bem. As queimaduras, então o tema agora, queimaduras. São lesões ocasionadas por diversos fatores e demandam sempre um socorro emergencial apropriado e cuidadoso. Considerando isso, a imunidade das sedes. Ó você aí, ó você aí, diga amém. Coloque eu estarei aí nas sedes. Coloca para dar sorte. Há um caso de um técnico de desenvolvimento da assistência social que sofreu queimaduras térmicas de primeiro e segundo grau. Pessoal, queimaduras
de primeiro grau, característica, vermelhidão ou eritema. É o termo para vermelhidão, eritema. Segundo grau, qual a característica de queimadura de segundo grau? Além da vermelhidão, vai ser o quê? Bolhas, vai formar bolhas, que é chamado de flictenas. No que tange aos primeiros socorros orientados para este caso, assinale a alternativa correta. As roupas queimadas, que eventualmente estiverem muito aderidas à pele da vítima, devem ser prontamente arrancadas à força? Não. Jamais retire roupas grudadas na pele do paciente. É plenamente obrigatório romper e espremer as bolhas? Nunca, 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 nunca. Misericórdia. Deve-se limitar o procedimento inicial puramente à lavagem contínua do local com água corrente em temperatura ambiente? É isso aí, perfeito, perfeito. Você vai irrigar, a maioria dos manuais diz que a gente, em caso de queimadura, você vai irrigar com água corrente, não é água gelada, é água fria corrente em temperatura ambiente, por 10 minutos pelo menos. A maioria dos manuais trazem 10 minutos, tá? Deve-se aplicar gelo? Jamais aplique gelo, porque o gelo queima. É vastamente recomendada a aplicação imediata de manteiga, pó de café, vai faltar só o quê para o café da manhã? Um presunto e um queijo e o pão, né? Beleza? Errado. As condutas que orientam os primeiros socorros variam de acordo com o tipo de acidente ou o contexto de doença ou mal súbito da vítima. Entretanto, algumas regras gerais de atendimento devem ser seguidas pelo socorrista. Considerando essas informações, assinale a alternativa que apresenta uma conduta errada, inadequada, a que ele não está dando especificamente qual caso. Qual caso? Então, geral. Condutas gerais de primeiros socorros. Ao fazer um exame rápido da situação, observando a presença de algo que possa colocar em risco ou agravar a situação da vítima. Então, isso é uma conduta adequada ou inadequada? Ao fazer um exame rápido da situação, observando a presença de algo que possa colocar em risco ou agravar a situação, ok. Atuar com rapidez, mas sem precipitação ou afobação, tranquilizando e dando apoio moral à vítima, ok também. Aqui, ó, ok, ok. Quando possível, chamar o resgate ou solicitar orientações aos serviços especializados, ok também. Movimentar a vítima, opa, agora é uma conduta inadequada. Movimentar a vítima com suspeita de fratura, o mais rápido possível, levando para o hospital. Errado, aqui não, 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 não. Você vai acionar o quê? Fratura, é um trauma, é de fora para dentro. Eu vou acionar quem? SAMU ou Corpo de Bombeiros? Coloca aí. Você que já teve aula comigo, eu quero ver. Coloca aí no chat. Em caso de traumas, quem eu vou acionar? SAMU ou Corpo de Bombeiros? Eu quero que vocês respondam para mim. Boa! E já coloca o telefone aí na frente. CBM, DF, que a gente está no DF. CBM, DF, qual o telefone? Isso aí, 193. Só porque vocês colocaram no chat, senão eu não comentava aqui não. Dar atendimento por ordem de prioridade, de acordo com o problema verificado? Ok, também tá correto. Então, nosso gabarito, conduta errada, letra D. Assinale a alternativa que apresenta os sinais vitais. Pessoal, vou trazer de novo essa questão de sinais vitais, porque tem muita gente perguntando sobre dor. Pessoal, é o seguinte, dor é um sinal vital, mas ele é mais indicado para o ambiente intra-hospitalar, tá? Dentro do hospital. Mas eu pesquisei recentemente e dor também pode ser considerado um sinal vital. Só que é muito delicado, tá? Nem tem dor aí, mas eu tô falando sobre dor porque tem muita gente perguntando sobre. Na minha opinião, dor é um sinal vital para um ambiente intra-hospitalar, na triagem do hospital, tá? Porque não tem como você aferir essa informação, sabe? Você não vai conseguir ter uma informação tão precisa só em relação à dor
em primeiros socorros. Geralmente, então, ela é intra-hospitalar. Na dúvida, você vai marcar a questão mais correta. Se aparecer dor e não tiver nenhum outro erro, você marca como certa. Essa questão aqui, ó, tá de boa, não tem dor. Mas eu já vi questões que colocava dor como errada. Então, é muito delicado, tá? O que você vai fazer se cair dor na sua prova? Se cair dor, perguntando se é um sinal vital. Você vai procurar a alternativa mais correta, independente se tiver dor ou não, beleza? Por quê? Porque tem gente que considera como sinal vital, tem gente que considera como sinal vital, mas só na triagem do hospital. E lembrando que o tema da nossa prova é primeiros socorros. Eu não acho que a banca vai se comprometer trazendo essa dúvida, tá? Até porque não são muitas questões de primeiros socorros, né? Uma média aí de 3, que eu acho que vai vir na sua prova. Então, eu acho que a banca Quadrix não vai se comprometer, tá bom? Então, bora lá. Então, olha essa questão aí, ó. Não trouxe dor, então tá mais tranquilo. Então, vamos lá. Sinal alternativo que apresenta os sinais vitais. Coloração das unhas da pele é? E da pele? Não. Cor dos olhos é? Não. Respiração, movimento dos olhos é sinal vital? Não. Coloração da pele também não é sinal vital. Então, letra C é certeza. Temperatura, respiração, pulso, pressão arterial. Sinais vitais. Então, sinais vitais que a gente mais usa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é o quê? Temperatura. Respiração, que é a frequência respiratória. Pulso, que é a frequência cardíaca. Pulso. Pressão arterial, que é a PA. E aí também tem o que? A saturação do paciente, que a gente avalia. Também tem o que? A glicemia do paciente, que a gente avalia. E aí tem algumas literaturas considerando dor também como sinal vital. Tá? Eu vou colocar aqui dor e vou colocar aqui um asterisco. Por quê? Porque geralmente a dor é feita na triagem do hospital. Lembrando que a nossa matéria é primeiros socorros do hospital. Nossa matéria não é a PH. É diferente de primeiros socorros. Vou até trazer uma questão aqui, a questão 60, sobre choque. Porque tem muita gente perguntando, choque, choque, choque. Eu acho que não vai cair choque, mas já eu falo. 54. Sobre as ações de primeiros socorros em situações de engasgo, ó o nosso tema aí, é correto afirmar o quê? Em caso de bebês conscientes com engasgo identificado, deve-se posicionar o mesmo em cima do braço do socorrista e realizar 5 compressões em cima do estômago. Então, ó, em caso de bebês, posicionar em cima do braço e realizar 5 compressões no estômago? Não. Qual é o procedimento de desengasgo em bebês? São 5 tapotagens entre as escápulas, seguidas de 5. Aí vira o bebezinho, põe de barriga para cima e faz 5 compressões no tórax. No tórax. Quando o objeto está causando um engasgo, não seja possível de ser visualizado, recomenda-se localizá-lo às cegas? Não, já vimos que não, né? Nas questões anteriores aí, errado. No atendimento de um paciente engasgado, inconsciente, ó, se ele está engasgado e ele ficou inconsciente, aí a gente já vai começar o quê? As manobras de RCP nele, tá? O socorrista deve se posicionar em pé atrás do paciente? Não, né, gente? Se ele está inconsciente, não. Só se ele estiver ainda acordado, consciente, tá? Quando o paciente engasgado apresentar tosse, significa que o engasgo é parcial. Significa que não há passagem de ar. Sendo assim, se ele tem tosse, há passagem de ar, porque o engasgo é parcial. Então, errado. Ao se identificar uma pessoa adulta está engasgada e consciente, recomenda-se realizar a tapontagem nas costas?
seguidas de manobras de pressão positiva na região do epigastro, que é a boca do estômago, posicionando em pé atrás do paciente? Perfeito, o nosso gabarito letra é de eu serei servidor da SEDES. Comenta aí. Eu serei servidor da SEDES. Durante o período de trabalho, um técnico de desenvolvimento da assistência social apresenta queda. Opa, vamos falar de queda. Seguida de escoriação. O que é escoriação, pessoal? Coloca aí, ó. Arranhões. Quando a gente tropeça, bate o joelho no chão e fica aquele arranhado, é o quê? É uma escoriação, tá? O motociclista que cai da moto, a gente sempre pega, tá cheio de escoriação no braço, entendeu? No joelho, geralmente tá assim. Seguida de escoriação superficial com leve sangramento, considerando protocolos básicos de primeiros socorros e organização do espaço, é uma conduta adequada. Conduzir o servidor imediatamente ao setor administrativo, priorizando o registro do ocorrido antes de qualquer intervenção no local. Não. Primeiro a gente vai tentar fazer o quê? Alguma intervenção no local, tá bom? Por isso que são primeiros socorros, tá? Por isso que a gente está falando de realizar o quê? Primeiros socorros. Realizar limpeza inicial do ferimento e proteger a área. Se em caso de escoriações, eu posso fazer limpeza no ferimento? Posso. Proteger a área, mantendo o paciente em local seguro e comunicando a equipe responsável? Boa, tá muito boa, acho que é essa. Solicitar apoio de outros servidores para a condução do colega? Não, a gente faz alguma conduta de primeiros socorros no local. Aguardar a presença do profissional de saúde, evitando qualquer intervenção? Não, né, gente? Um paciente de 55 anos de idade foi vítima de atropelamento. Opa, atropelamento é trauma ou é clínico? Coloquei no chat. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Sim, a live vai ficar salva, gente. Sim, isso, muito bom. Trauma. Há 30 minutos. Foi levado pelo SAMU ao pronto-socorro e encontrando-se com colar cervical, agitado e gemente, com frequência respiratória de, vamos anotar, frequência respiratória 22 respirações por minuto. Pulso é a frequência cardíaca, 110 BPM. Pressão arterial, PA, está baixa, 90 por 60 milímetros de mercúrio. Saturação, % 96%. Temperatura, 36,1 está normal. Ó, frequência está alta, frequência cardíaca também está alta, PA está baixa, saturação está normal, temperatura está normal e Glasgow 12. O Glasgow, pessoal, presta atenção. A escala de coma de Glasgow, ela é avaliada na letra D do XABCDE do trauma. Letra D, isso aqui é a avaliação primária do paciente. Tá? É o tópico 1 do seu edital. Tá? Avaliação primária. Na letra D, a gente avalia a escala de coma de Glasgow. A gente avalia a abertura ocular, resposta verbal, resposta motora e reatividade das pupilas. A nota da escala de coma de Glasgow vai de 1 a 15. Tá? E aí, ó, é utilizado para avaliar um possível TCE. A gente utiliza, então, a escala de coma de Glasgow para avaliar se há um possível trauma de crânio, traumatismo crânioencefálico. De 1 a 8 é grave, de 9 a 12 é médio, moderado, e de 13 a 15 é leve. Tá bom? Então, de Glasgow 12, tá ali de médio para leve, tá? Com pupilas isocóricas. O que significa? As duas pupilas estão reagindo ao mesmo tempo ao estímulo de luz, tá? Isocóricas, as duas reagindo ao estímulo de luz. Então, é um sinal bom. Presença de escoriações.
que são escoriações? A gente já viu, arranhados no tórax, no lado direito do tórax e na pelve, na cintura pélvica, e a nossa cintura, onde tem o quadril, é a pelve, tá? Com abdômen, barriguinha plano, flácido e indolor. Com base nesse caso hipotético, nos conceitos médicos ali associados, marque a alternativa incorreta. Ó, primeiro, deixa eu colocar aqui para vocês o de azul, o que a questão está dizendo. Taquipneico. Taquipneico significa que a respiração está elevada. Bradicardia. Bradicardia significa que a frequência cardíaca está baixa. Hipotenso significa que a PA está baixa. Está abaixo de 110/70. Saturação normal. É entre o que? Saturação normal? Entre 95% e 100%. E o paciente não está febril, que é o geralmente quando está com 36. Então, olha só, vamos ver o que bate aqui, ó. Temperatura 36,1, não está febril? Certo, então está certo. Saturação 96, o normal é de 95 a 100, tá normal? Tá. Hipotenso, a PA tá baixa? Tá, porque o padrão normal é o quê? O normal seria 110/70. Tá baixa? Sim. O paciente está com bradicardia? Não, errado. Aqui é o erro da questão. Porque o normal é o quê? De 60 a 100. Então, ele não está com bradicardia, ele está com taquicardia, ó. Tá bom? E tá taquipneico, certo. Então, o nosso erro aqui é a letra B, porque ele está com taquicardia. Beleza? Em caso de acidentes no ambiente de trabalho, primeiros socorros devem ser fornecidos ao acidentado enquanto aguarda o atendimento médico especializado. Marque a alternativa que descreve uma atitude correta de primeiros socorros. Então, condutas gerais de primeiros socorros. Tá? Vamos lá. Nunca tentar controlar sangramentos? Não, gente, claro que eu vou tentar. Como que a gente controla sangramentos? Através da compressão direta. Compressão direta sobre a ferida, utilizando pano ou gaze. Lavar ferimentos com água? Nunca. Com álcool, não. Talvez se for um pequeno ferimento com água e sabão neutro, só. Se for um pequeno ferimento. Remover objetos empalados? Pessoa que está esfaqueada aqui, ó. Levou uma facada. Faquinha tá aqui, ó. A gente remove, puxa? Não, jamais remover objetos empalados ou penetrantes aí na pele. Proteger ferimentos com pano limpo, fixando sem apertar? Sim. Colocar açúcar sobre as lesões? 58. Após presenciar um acidente de trânsito, um técnico em desenvolvimento e assistência social encontra uma vítima dentro do veículo consciente, porém com queixas de dor intensa e dificuldade de se movimentar. Algumas pessoas sugerem retirá-la imediatamente do carro. Pessoal, tá errada essa sugestão aí. Nem todo conselho da vida é certo. Grave isso para sua vida. De acordo com as noções de primeiros socorros no trânsito e a legislação brasileira, é correto afirmar que a vítima deve ser retirada imediatamente, independentemente da situação? Errado. A gente só retira em casos de risco iminente de morte. Tá? B. Não deve ser retirada do veículo. Sim, isso mesmo. E sim sair por conta própria, pois isso evita o risco iminente de lesões. Se ela está com dificuldade para se movimentar e está com dor intensa, o indicado é não ela sair do veículo por conta própria.
Ela aguardar o socorro no local. Aguardar o socorro no local. Você está anotando, né, o que eu estou falando? Eu espero que sim. Deve ser retirado do veículo apenas se tiver consciente, sim. Ainda que em caso de risco iminente. Não deve ser retirado do veículo, salvo em caso de risco iminente, devendo aguardar o socorro. Opa, aqui sim. Por quê? Deve ser retirado do veículo? Não, a gente já viu que não deve ser retirado do veículo. Então, ela não deve ser retirada do veículo, salvo se risco iminente de morte. Beleza? Então, nossa gabarito letra D. 59. Atuação do técnico em desenvolvimento e assistência social. Pessoal, lembrando que eu alterei algumas questões aqui, colocando, né, o técnico em desenvolvimento, mas você pode estar estudando por outros cargos. O que eu quero te lembrar? Primeiros socorros é conteúdo básico, geral, para todos os cargos de concurso público no Distrito Federal a partir de então. Então, todos os concursos, a partir de 2026, todos os concursos, repito, todos os concursos a partir de 2026 terão como matéria obrigatória, na parte geral, primeiros socorros, ok? Então, tudo que você está estudando comigo, você vai aproveitar para outras provas. Ainda que você passe nessa prova, você vai fazer outras provas e vai continuar passando e vai aproveitar meu conteúdo, ok? Pode envolver situações emergenciais no ambiente de trabalho, exigindo conhecimentos básicos de primeiros socorros até a chegada de atendimento especializado. Nesse contexto, assinale a correta. Em caso de desmaio, deve-se fornecer água imediatamente ao paciente? Não, gente. Se ele está inconsciente, não. Jamais. Em situações de sangramento intenso, a primeira medida é lavar o local. Pessoal, sangramento intenso, a gente não lava. A gente vai direto para compressão. Errado. Com bastante água, errado. Diante de uma pessoa inconsciente, deve-se verificar a respiração e acionar imediatamente a emergência? Certo. Em caso de queimadura, deve-se aplicar pasta de dente? Misericórdia. Beleza? Chegamos à questão 60. Acerca das noções básicas de primeiros socorros, são sinais e sintomas que indicam que uma vítima está em estado de choque. Eu trouxe estado de choque aqui, porque tem muita gente me perguntando. Agora, eu quero lembrar aqui, reforçar uma coisa. Estado de choque é um conceito de atendimento pré-hospitalar, que é um conceito mais avançado do que primeiros socorros. Mas estou trazendo para o desencaixe de consciência. Pessoal, estado de choque, em geral, está tendo um colapso no sistema, está tendo falha na circulação sanguínea e, consequentemente, baixa oxigenação em todo o sistema, todo o corpo. Por isso, a pessoa vai entrar em estado de choque. Pode ser por um problema no coração, como um infarto. Pode ser por uma obstrução nas vias aéreas, como um tromboembolismo pulmonar. Pode ser por causa de uma facada no tórax, no pulmão do paciente que está causando um pneumotórax ou um hemotórax hipertensivo. Ou pode ser também por causa de um choque, perdão, uma picada de uma abelha que causou uma reação alérgica, que vai ser o choque anafilático. Ou pode ser o principal motivo do choque, uma grande hemorragia, tá? E aí a pessoa vai entrar em choque hipovolêmico do tipo hemorrágico. A maior causa de choque no trauma é o choque hemorrágico, que é considerado choque hipovolêmico, porque está tendo uma perda, hipo, baixo, volemia, volume de sangue, choque hemorrágico, tá? Então, baixíssima concentração de oxigênio em casos de paciente em choque. Então, isso aqui é o que vai levar o paciente em choque, tá? Então, geralmente, para compensar essa falta de oxigenação, o que o nosso organismo vai fazer? Vai bater o coração mais rápido, então vai aumentar a frequência cardíaca, tá? O pulso vai ficar rápido, pulso rápido,
Por causa disso, geralmente, na maioria dos casos, a pele vai ficar sudoreica, pálida, fria, tá? E vai ter uma alteração do nível de consciência. Alteração de consciência. Onde esse paciente pode ficar? Agitado. Onde ele pode ficar? Ansioso. Onde ele pode ficar? Agressivo. E quando ele chega no grau 4 do choque hemorrágico, ele vai ter um rebaixamento cabuloso do nível de consciência, tá? Aí ele já vai ficar letárgico e vai ter um rebaixamento que a gente chama de depressão do nível de consciência, tá? Então, letra D tá certa. Pele pálida, tá certa. Arroxeada nas extremidades, sim, porque tá tendo baixa de oxigênio, pode ficar roxa também. Que o termo técnico correto é cianótica, que é a pele roxa. Pele fria e úmida, na maioria dos casos, sim. E o pulso lento é o erro, não é o pulso lento. Pulso rápido, tá? E geralmente fraco, porque ele tá perdendo sangue. Então, o errado, o exceto é que o erro é pulso lento. Sempre vai ter aumento da frequência cardíaca, tá? O que vai acontecer? A PA que vai cair, a PA vai abaixar, tá? No primeiro momento, compensando, vai manter estável, mas depois ela vai cair. Mas a frequência cardíaca, o pulso sempre vai estar rápido, tá bom? Pessoal, a maioria das questões que nós fizemos, quase todas, não são da Quadrix, porque a Quadrix é a banca do seu concurso SEDES. Por que eu estou falando Quadrix? Porque é a banca do seu concurso da SEDES. Eu espero que você saiba disso. E aí, pessoal, eu elaborei, se você está com dificuldade de achar, eu elaborei 100 questões de primeiros socorros só da banca Quadrix, tá bom? Só da banca Quadrix, lembrando que sua prova vai ser da Quadrix e vai cair questões de primeiros socorros, tá? E aí, para isso, a gente elaborou um material extraordinário, organizado em temas, tá? Numa plataforma incrível e com correção em vídeo, tá? Então, são 100 questões comentadas em texto e em vídeo da banca Quadrix para o seu concurso da SEDES. E esses são os nossos módulos, são 10 módulos, de acordo com o edital, distribuídos aqui em 10 módulos, e o valor somente R$ 47,00, tá? Que já está com desconto de lançamento. Mas hoje eu tenho um presente para você. Além do resumão que você vai ganhar, o e-book do resumão que já está na plataforma, você também vai ganhar, colocando esse cupom aqui, ó, aula 15, você vai ganhar somente hoje 15% de desconto a mais, 15% de desconto a mais, porque o valor inicial era 97, a gente abaixou para 47, então foi 50% de desconto, e além disso, hoje mais 15% de desconto com o cupom aula 15, beleza? Lá no meu grupo eu vou mandar o link e vou mandar o link aqui também nos comentários aí agora para você. Beleza? Pessoal, se você quiser fazer parte do meu grupo exclusivo com dicas de primeiros socorros, vídeos exclusivos, é só me mandar mensagem no Instagram, @EstevãoAguiar. Me segue lá no Instagram, vai ser uma honra ter você lá como meu seguidor, @EstevãoAguiar, e você vai também me pedir lá e vou te mandar o link para você entrar no meu grupo exclusivo de primeiros socorros. Vai ser uma honra ter você lá, tá? Beleza? Pessoal, foi um prazer extraordinário estar com vocês aqui, tá? Foi um prazer muito grande. Fechamos aí, ó, não deu nem uma hora de live, então 20 questões, né? Então estão indo aí muito, muito bom. Tá? Agradeço, beijo grande, obrigado pelo carinho de vocês, tá? Tô aqui, não tô lendo muitos comentários aqui não, porque o tempo urge, mas é sempre uma honra estar com vocês. Beijo grande, Deus abençoe e até as próximas lives. E um beijão aí, um carinho especial ao lindinho do Francelino aí, que sempre tem feito essa parceria comigo aqui para
lançar meu material aqui para vocês, tá bom? Pessoal, Deus abençoe, bons estudos, me segue lá no Instagram, @Estevaguiar, e também tem o meu canal, pessoal, se você puder me seguir lá no YouTube, é só colocar meu nome, professor Estevaguiar, ou você vai colocar o quê? Primeiros socorros para, adivinha, concursos. Primeiros socorros para concursos é o meu canal do YouTube. Me ajuda a chegar a 2.000 inscritos lá. Vai ser uma honra ter você lá no meu canal do YouTube. Tá bom? Deus abençoe, galera. Bons estudos e até a próxima aula. Até a próxima live. Valeu!